Bom dia, pessoal. A gente vai falar um pouquinho hoje, né? Na última aula nós falamos do reino Monera, que é o reino das bactérias, né? E algumas cianobactérias. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os protistas. A gente chama lá do reino protista, tá? Ou protistas, né? Como se escreve lá na determinação lá em latim. Então vamos lá. Esse reino é formado pelos protozoários, o próprio nome diz, são seres unicelulares. Unicelulares, só para lembrar, nós já falamos, são aqueles que apresentam apenas uma única célula. Só que nesse caso, ao contrário do reino Monera, eles são eucarióticos. Lembra que eu havia falado com vocês na aula passada que os seres procariontes ou procariotos, eles não possuem a membrana nuclear? Então, os protozoários, na escala evolutiva, eles já possuem a membrana nuclear, que a gente chama de carioteca. Então, por que eu estou utilizando essa ordem para vocês? Primeiro, os vírus que nem são seres vivos, depois o reino Monera, depois o reino protista. Porque eu estou trabalhando com vocês de maneira gradativa. Cada grupo aqui que eu for colocando para vocês vão reparar que as estruturas vão surgindo de maneira gradativa, que é o caso, o reino Monera era procarionte, não tinha membrana nuclear, agora a gente está falando de um ser unicelular, apenas uma única célula, porém, ele possui membrana nuclear. Então, o DNA dele, lá no núcleo, ele está com envoltório nuclear, que a gente chama de carioteca, tá? Então, são seres que possuem um núcleo delimitado, que é a carioteca, né? Organizado pela membrana nuclear. Principal característica deles, tá? Podem ser aqui, ó, heterotróficos. Heterotróficos, lembrando, são aqueles seres que não produzem seu próprio alimento, ou seja, não realizam fotossíntese, tá? Autotróficos são aqueles que realizam fotossíntese. Então, heterotróficos vem do prefixo em latim hétero, diferente. Lembra da palavra homossexual e heterossexual? O prefixo é homo e hétero, né? Homo igual, hétero diferente. O heterotrófico, a alimentação é feita de forma diferente. Hétero diferente, trófico, alimentação, metabolismo. Então, os seres heterotróficos são como nós, seres humanos. Nós dependemos de alguém para nos alimentar, de um vegetal, um animal, sendo herbívoro, carnívoro, tá? Alimentando-se de pequenas bactérias, né? Outros protistas, ou podem se alimentar também de matéria orgânica. O que é matéria orgânica? São substâncias que vão se decompondo no solo, se desfazendo, tá? Ou dissolvidas na água. Fazem parte desse reino as algas, seres eucarióticos, ou seja, novamente, tem membrana nuclear unicelular, uma única célula, ou pode ser multicelular. A gente aprende em biologia também a palavra pluricelular. Multicelular, multi, lembra multiplicação, vários. Pluri, lembra plural, vários, é a mesma coisa. E eu posso ter também protistas, tá? Autotróficos fotossintetizantes. Ou seja, se eu já digo que ele é autotrófico, automaticamente a gente já associa a palavra fotossíntese, porque o auto é próprio, ele produz seu próprio alimento, tá? Aqui a gente vai passar por cada reino, mas eu vou querer falar um pouquinho com vocês dessa divisão novamente, ó. Então, semana passada nós estudamos o reino Monera. Nessa semana, nós estamos iniciando o protista, que são eucariontes unicelulares, né? Depois, nós vamos falar do reino das plantas e depois nós vamos falar do reino dos animais, tá? Aqui, ó, a divisão, o único grupo que a gente vai falar dos sem membrana nuclear, não é membrana plasmática, sem membrana nuclear, são os procariontes ou procariotos, que são os reinos Monera, que é o reino Monera, que são as bactérias. Os eucariontes, que possuem membrana nuclear, são os outros 4 reinos, protistas, das plantas, dos fungos e dos animais, tá? O reino Monera, nós já falamos, né? Falamos, inclusive, no último exercício, alguns alunos me mandaram no privado pergunta, qual a importância de eu ter bactéria em forma de bacilo, em forma de cocos, ou seja,
Para que essa diferença de forma das bactérias e que importância científica tem isso? Falei muito bem para vocês da importância do reconhecimento dessas bactérias na área médica. Então, cólera, por exemplo, é um vibrião, tuberculose é um bacilo. Então, cada doença está associada a um tipo e forma de bactéria. E agora a gente volta aqui no reino protista, né? Para a gente falar um pouquinho mais sobre ele. Então, ele é formado por organismos eucariontes com membrana nuclear, ou seja, células que se apresentam com uma membrana nuclear separando o material genético, tudo que eu já havia falado. Podem ser unicelulares ou pluricelulares, podem ser autotróficos ou heterotróficos, produzem seu próprio alimento e o outro grupo heterotróficos não produz. Nesse caso, os autotróficos são algumas algas microscópicas e macroscópicas. O que é micro e macro? Micro eu só vejo com auxílio de um aparelho chamado microscópio. Macroscópico é porque é grande, então eu olho e consigo enxergar sem a ajuda desse aparelho, tá? E os heterotróficos, como os protozoários, que nós vamos utilizar hoje o exemplo das amebas, tá? O reino protista, né? São os protozoários, do grego vem escrito, né? Protos, primeiro, e zoon, de animal. Então, é um dos primeiros animais a serem estudados, além do grupo das bactérias, né? Constitui um grupo heterogêneo, significa diferente, de cerca de 50 mil espécies de organismos unicelulares eucarióticos. Então, grande parte dos protozoários são unicelulares, apenas uma célula, e eucarióticos. Todos eles, né? Apresentam a membrana nuclear. Aqui, de novo, reforçando as características, que é isso que cai em prova aí, até vestibular ano que vem, são unicelulares, são eucariontes, podem ser procariontes também? Não. Quem é o grupo que são dos organismos procariontes o único? As bactérias, que é o reino Monera. Agora, eles podem ser pluricelulares ou multicelulares? Pode sim, tá? Podem ter vida livre ou parasitas. Vida livre é que não causa prejuízo a ninguém. Quando ele é considerado parasita, aí sim, tá? Aí, nesse caso, quando ele é considerado parasita, ele vai causar um mal ao ser que ele está ali interagindo. Podem provocar doenças nos seres humanos, podem ser heterotróficos, com exceção das euglenas, que são autotróficas e fazem fotossíntese. Exemplos: amebas, euglenas, paramécio, plasmódio, tripanossoma. Só esse nome plasmódio, tripanossoma, está associado a doenças muito comuns a áreas rurais, que eu já vou falar um pouquinho para vocês, tá? Como a doença do barbeiro e outras mais. Vivem preferencialmente em lugares úmidos, seja no mar, na água doce ou no sol. Muitos são de vida livre. O que é vida livre? Não depende de ninguém para sobreviver. Diferente dos parasitas que têm que ficar lá dentro de um ser ou utilizando de alguma característica do outro ser para conseguir se manter vivo. O paramécio é um dos protozoários mais comuns em água doce. Outros são sésseis. Sésseis são quando são fixos ao solo, tá? Como a vorticela, que se fixa ao substrato por uma espécie de pedúnculo. É como se fosse um pé. Pedúnculo, lembra pé. Então, ela usa para fixar naquela parte, tá? Existem os comensais que se associam. Lembra a palavra que a gente estuda lá atrás no ensino fundamental, comensalismo, que é uma relação em que existem dois seres. Um nem é prejudicado nem é beneficiado, mas o outro, ele fica ali coladinho com esse ser aqui, só obtendo benefícios. Um exemplo clássico, que não tem a ver com protozoários, mas que a gente fala muito, é o caso da rêmora e do tubarão. O tubarão está aqui, rêmora fica próxima à boquinha do tubarão. Toda vez que o tubarão come, ele se alimenta. Traz prejuízo para o tubarão? Não. Mas ele é beneficiado? Sim. Então, a gente diz que essa relação é de comensais. Então, alguns protozoários vão obter benefícios, mas não vão prejudicar aquele ser. Então, eles não podem ser considerados parasitas, tá? Como que eles se locomovem? Inclusive, a estrutura de locomoção deles é o que dá muitas vezes a divisão deles em grupo. Por exemplo, pseudópodes. Pseudo do latim é falso. Dópodos, pseudópodos,
falsos pés, tá? Formam os grupos dos risópodos ou sarcodinos. Do grego, sarcó significa os carnosos, então eles têm falsos pés. Cílios, lembra os cílios dos olhos. Esses cílios que esses protozoários possuem servem como estrutura de locomoção. Então, eles vão se locomover, se deslocar através dos cílios. É o caso do paramécio. Finalmente, os que não se movimentam durante boa parte da vida e são todos parasitas e formam o grupo dos esporozoários. Esporo, semente. Esporozoários são pequeniníssimos e voam pelo vento. Eles não têm nenhuma estrutura de locomoção. Eles vão ser transportados pelo vento ou por uma característica comum que alguém faça essa locomoção para ele de forma indireta. Aqui tem um exemplo da ameba, né? Uma imagem microscópica e uma imagem de desenho. Então, eu tenho aqui o macronúcleo, eu tenho aqui o vacúolo, os cílios, ó. Os cílios, que é o que eu falei que lembra dos nossos olhos, é a estrutura principal de locomoção do paramécio, tá? Poro anal, que é a região anal dele, do bumbum. Vacúolo alimentar o digestivo, é onde vai ocorrer a digestão, tá? Algumas bactérias ficam fixadas aqui, associadas à vida de alguns paramécios. E aqui eu tenho a imagem de um pseudópode, tá? Nesse caso aqui, ele vai emitindo, a membrana dele, ela vai se expandindo e formando falsos pés. Então, por isso que a gente chama de pseudópodes. Tá? Aqui são umas euglenas com seus cloroplastos. Por que cloroplasto? Lembra clorofila, que lembra a palavra fotossíntese. Então, essas euglenas, elas são as autotróficas, ou seja, as que fazem fotossíntese, produzem seu próprio alimento. Tá? Então, são consideradas autótrofas. Então, as euglenas, nesse caso, têm cloroplasto. Dentro do cloroplasto, clorofila, que é o pigmento responsável pelo processo chamado de fotossíntese. E as doenças? Lembra que eu falei? Vamos falar logo mais. A doença de Chagas, a giardíase, a toxoplasmose, a leishmaniose, a tricomoníase, são doenças que estão associadas a protozoários, né? Não são doenças tão comuns à área urbana, são doenças mais comuns à área rural. Por quê, professora? Porque ela está associada, muitas delas estão associadas ao saneamento básico, ou seja, esgoto canalizado, cuidados de higiene e, inclusive, o remédio que estão aí cogitando, a hipótese, né, de ivermectina no Anita, são remédios que estão associados ao tratamento dessas doenças. Ele está sendo usado de forma indiscriminada ao tratamento do coronavírus. Por quê? Porque foi feito um teste in vitro, ou seja, é uma pesquisa que você vai para o laboratório, pega o vírus do coronavírus, joga esse medicamento e matou. Só que o problema é que o mesmo remédio que trata a doença de Chagas, giardíase, toxoplasmose, enfim, várias doenças, que é o Anito, a ivermectina, eles também obtiveram resultados sensacionais na época da descoberta lá do vírus da AIDS, porém, quando administrados nos pacientes, não houve nenhuma melhora. Então, a pesquisa está muito ainda superficial. Não acreditem de sair tomando aleatoriamente. Eu já recebi de unidades de saúde, né? Porque minha mãe trabalha em unidade de saúde. Eles estão realmente utilizando Anita e ivermectina no tratamento do coronavírus, porém sem nenhuma fundamentação científica. Então, cuidado com fake news. Outra coisa, não adianta tomar ivermectina e Anita sem você desenvolver o sintoma, você está desperdiçando, a não ser que você tenha alguma verminose. Nesse momento, os medicamentos estão acabando nas farmácias por conta da irresponsabilidade. Hoje, um amigo meu de biologia me mandou mensagem que um vizinho ao lado comprou 3 caixas de remédio Anita. Ele não apresenta sintoma do corona, ele não tem sintoma de verminose, e vai guardar na casa dele. Então, pode ser que a pessoa que realmente precisa não vai ter essa disponibilidade. E não adianta tomar medicamento se você não desenvolveu sintoma. Ele não vai prevenir. Não existe nenhum medicamento comprovadamente científico que previna. Então, a ideia é
manter o isolamento, para fazer com que essa curva de disseminação diminua, que a gente consiga controlar e que as pessoas usem os leitos de hospitais somente em extrema necessidade, né? Não sobrecarregue a saúde pública. Então, cuidado aí, né? Aproveitando, deixa para falar dessas doenças, cuidado com essas fake news, não passe, porque nada sem fundamentação científica a gente pode repassar, porque infelizmente a pessoa, quanto mais leiga, mais ignorante no sentido de utilizar medicamentos sem controle, a cloroquina, por exemplo, ela eleva muito a pressão arterial. Uma pessoa hipertensa que vai comprar esse medicamento e tomar aleatoriamente, ele pode ser levado à morte por um infarto, que é o que pode estar ocorrendo pela ignorância, falta de conhecimento, aliado a essas fake news. Então, só para complementar, a gente vai agora voltar um pouquinho no assunto, né? Mas eu acho importante perder esse tempo falando da ivermectina e desses tratamentos surreais aí que vem sendo colocados, porque além de professora de biologia, eu sou bióloga, então minha área de pesquisa, tá? Algas unicelulares. O que é unicelular? Uma célula. Então, as algas são importantes para o equilíbrio ecológico dos ecossistemas. Então, na água, em todos os ambientes, eu preciso ter essa cadeia alimentar íntegra. E as algas são essenciais na cadeia alimentar. São os principais produtores de alimento que nutrem direta e indiretamente diversos seres vivos. Gente, num lago, por exemplo, diversas espécies se alimentam de algas, tá? São as grandes fornecedoras de gás e oxigênio. Lá no sexto ano, no sétimo, no oitavo, eu sempre falo que a tia Teteca lá do Jardim de Infância enganou a gente. Por quê? Ela fala que a floresta amazônica é o pulmão do mundo, enquanto que não é. O pulmão do mundo são as algas, muitas delas marinhas. Então, se eu fosse fazer uma comparação hoje para vocês com o pulmão do mundo, seria exatamente o mar e não a floresta amazônica ou mata atlântica. Por quê? As árvores, elas produzem oxigênio na fotossíntese? Sim, mas elas também respiram e também gastam grande quantidade. No caso das algas, e a proporção de mar, 70% do nosso planeta é água salgada. Então, a proporção de algas é muito maior do que de florestas. Então, se eu comparar quem seria o nosso pulmão, seria o mar e não as florestas. Agora, eu tiro a importância da floresta amazônica e das outras? Não, elas equilibram temperatura, filtram o ar, tem diversas vantagens, não desmerecendo, tá? Inclusive, na revista Veja, uma vez publicaram que a Amazônia era o pulmão do mundo, né? E foi um erro biológico, porque não é, seria o mar. Tá? Que abastece a vida aeróbica. O que é aeróbica? Aeróbica que gasta oxigênio na atmosfera ou dissolvido na água. Esse gás se origina principalmente, como eu falei, através da fotossíntese. Tá? Então, as algas, principalmente marinhas, são responsáveis por grande parte do oxigênio no nosso planeta. Aqui tem uma alga dinófita, né? Não é comum a gente ver, mas desenho visto ao microscópio. Aqui temos um protozoário. Deixa eu ver aqui se tem um nome aqui. Não tem. Do reino protista também. Aqui nós temos uma microalga, então é microscópica, né? Por que ela é verde? Lembra que eu falei que tem clorofila? Né? Se ela tem clorofila, ó, ela faz fotossíntese, tá? Uma macroalga. O que é macro que eu falei no início? Grande, né? Eu consigo ver a olho nu. O que é olho nu? Nu é sem nada, né? Então, eu consigo ver sem nenhum aparelho. Essa aqui, eu preciso ver com microscópio. Microscópio. É microscópica. Caraca, agarrei, hein? E essa daqui é uma macro. Então, eu consigo ver, olhar, de repente, aí, ó, na água do mar, olhar uma alga. Qual o grupo dela, professora? Reino monero ou protista? Reino protista, tá? Aqui, por hoje, a gente vai terminar. Na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho do reino fungi. E vou ver, depois que eu terminar, se eu faço um amaranhado em slides só das doenças. Doenças do monera, doenças do reino protista, doenças do reino fungi, para a gente comentar um pouquinho mais. Eu tenho escolhido não prolongar muito as aulas aqui, por quê?
para não ficar uma coisa cansativa. Eu sei que não é o melhor momento, eu sei que muitos não estão tendo oportunidade de assistir, infelizmente. Alguns estão recebendo material que nós também, professores, não temos ainda um retorno quanto a isso. Digo para vocês, quem tem oportunidade de realizar as atividades, mesmo que de maneira lenta, mesmo que não seja no dia, faça, tá? Ajuda vocês, ajuda nós, ajuda todos. Lá na frente, nós vamos aproveitar todas essas aulas. E os alunos que realmente não conseguiram, a gente vai ver o que vai poder ser feito aí. Beijinhos aí, fica com Deus, tá?